Muitos dizem por aí que The Witcher é o Game of Thrones da Netflix. Será que essa comparação é procedente? Pois bem, é isso que nós veremos no vídeo de hoje. Mas antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Assina a lista aí deixando aquele joinha maroto ou se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje? Mesmo antes do lançamento de The Witcher, muitos comparavam alegando falando que esta série seria um Game of Thrones da Netflix. E eu assisti assim que lançou e tenho aqui minha opinião. No entanto, eu já digo logo de cara que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque elas têm algumas semelhanças, porém são totalmente diferentes. Isso aconteceu também quando Game of Thrones foi lançado, falando que seria um Senhor dos Anéis da HBO. No entanto, com o desenrolar da série, assim, para quem assistiu tanto Senhor dos Anéis como Game of Thrones, logo percebeu que eram duas coisas distintas. Eles tinham ali suas semelhanças, óbvio, principalmente um ator lá famoso que estava encenando, porém, eram coisas totalmente distintas. E o mesmo acontece aqui com The Witcher. E aqui, pensando nisso, eu separei 5 pontos que fortificam essa minha opinião, que são coisas distintas. Vamos lá da primeira? A primeira semelhança que eu trago aqui é a questão que ambas essas obras, ambas essas séries, são adaptações de livros. Porém, aqui tem um dado interessante. The Witcher veio antes da Guerra dos Tronos, lá do Game of Thrones. A série original lá do livro, O Último Desejo, The Witcher, foi lançada em 1993. Já o primeiro livro de Game of Thrones, em 1996. Aqui, se fosse comparar uma coisa com outra, seria mais Game of Thrones que copiou The Witcher, né? Porque ele veio depois. No entanto, não tem nada a ver, pois essas duas obras têm uma perspectiva diferente de ver esse mundo mágico e caminhos totalmente diferentes, desde a construção do universo como da ênfase das personagens e da trama que vai desenvolvendo. Sem contar que a fama de The Witcher vem muito antes da série, porque tem uma série de jogos aí, The Witcher 1, 2 e 3, mais suas expansões, que já é bem famosa e badalada aí, inclusive. Uma segunda comparação que fazem é porque o gênero é muito parecido de ambas. Porque essas obras trabalham num lugar místico e com fortes influências medievais. Por mais que sejam universos paralelos, não seja a Terra, tenham o seu próprio lugar, são um continente próprio para cada uma delas, lembra muito a Idade Média. Porém, também tem as suas diferenças que levam cada um para um lado. É só uma semelhança por estar falando do mesmo gênero. Qualquer obra que for falar de um período medieval ou místico terão essas semelhanças, mas a identidade de cada uma é diferente. Ao assistir The Witcher, eu me lembro muito dos jogos de RPGs, tanto de tabuleiro quanto do videogame. Não por menos que o jogo teve essa facilidade para adaptar e fazer uma série de jogos fascinantes, que é muito boa, diga-se de passagem. Já Game of Thrones, a sensação que eu tenho é que é um universo mais místico, que não envolve tanto essa questão do poder. Tem também o poder, feitiçaria, mestiçagem e tudo mais, só que é algo mais épico, algo mais forte, assim por dizer. Não tem tanto essa questão, não lembra tanto essa questão dos RPGs, é mais voltado naqueles livros medievais. Já a terceira comparação que eu trago aqui é o universo que cada uma dessas obras trabalham. Como eu já disse na comparação anterior, é um ambiente místico, assim, medieval. No entanto, o universo, como os personagens, os poderes são estabelecidos ali, são bem diferentes também. Tem algumas comparações aqui. Por exemplo, Game of Thrones. Qual que é a grande fama do Game of Thrones? Os dragões. Então os dragões têm os poderes ali, eles são fortes, são gigantes e tudo mais. Você vê o dragão lá de The Witcher, você fica frustrado se você fosse comparar. Porque o dragão The Witcher é uma coisa mais simples, mais simplória. Ele fala, inclusive, ele se transforma em homem e tudo mais. Então, ó, uma coisa que tem nas duas séries, que são dragões, são diferentes. Outra comparação aqui, a necromancia, ou seja, de você reviver os mortos, também estão presentes nas duas obras. Só que em Game of Thrones, isso é o foco lá com o Rei da Noite, que ele faz as pessoas mortas sobreviverem e tudo mais, isso é um mote, isso daí que gira em torno. No The Witcher tem também, só que não é trabalhado da mesma forma, não tem um Rei da Noite, é uma magia, para quem já está habituado com o mundo de RPG, sabe, os necromancers lá, que faz as canetinhas subirem e tudo mais, os mortos-vivos, né? E um outro fator que dá para comparar e diferenciar as obras são os próprios bruxos. Em Game of Thrones,
tem uma visão de bruxo, de feiticeiro, que não tem tanto poder, tá ali relevante na história e tudo mais, mas é algo mais limitado. Olha o nome da série desse jogo e, consequentemente, da série The Witcher, o bruxo. Então, a questão do bruxo na série The Witcher, ou no Último Desejo, né, que é as crônicas de Geralt e tudo mais, é algo totalmente diferente. Ou seja, por mais que temos essa semelhança do gênero também, o universo também é totalmente distinto. Não podemos equiparar, falar que é a mesma coisa. Outro ponto que eu quero trazer aqui é o enredo de como cada uma das histórias trabalha o desenvolvimento da sua história. Neste ponto, inclusive, mostra que as duas obras são totalmente diferentes uma das outras. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque em Game of Thrones não tem uma personagem principal ali, tem a família Stark. Tá, só que a família Stark tem uma penca de filhos. E cada um vai para um lado. Só que também tem outros personagens que vão trabalhando. Até os vilões eles vão trabalhando de uma forma muito intensa. Então não tem um foco assim, tipo, que une todo mundo. Tem os Lannisters também que eles vão trabalhando de forma muito intensiva. Não tem um mote principal que ele vai acompanhando. Ele quer trabalhar como é, o próprio nome diz, o jogo dos tronos. Como é que as pessoas fazem para subir aos tronos. Isso mostra de todos os lados. Ora, entre personagens secundários e tudo mais. O foco principal dessa série é a politicagem, a traição e tudo mais. Não que não tenha outras características, mas o mote principal é esse. Já em The Witcher, o foco da história é muito mais centralizado no Geralt, né, que é o bruxão lá, o cara que é fodástico, na Yennefer, que é a sua parceira, a Jennifer, né, e a Ciri, que é a princesa, que tem que fazer os dois se encontrarem. Não vai se estendendo muito para outros personagens. E o grande foco aqui, que move tudo, é a questão do poder e da magia. Não que não tenha a questão da politicagem, da tentativa de tomar o trono. Até mostra isso, só que não dá detalhes. Qual é o detalhe? O que eles querem focar ali? No desenvolvimento e no fortalecimento desses personagens, como eles vão desenvolver suas magias e, consequentemente, derrotar os inimigos. E por último, eu quero fazer aqui a comparação que ambas as obras têm assim um excesso assim de cenas caliantes, picantes, assim de namoro, de entrelaçamento de corpos e também de violência nas batalhas. Porém, aqui também, se você pegar a obra e ler o livro das duas obras, desses dois enredos, você vai perceber que isso está presente também. Logo nas primeiras páginas do The Witcher começa uma descrição de uma cena caliente. E depois já começa a violência e tudo mais. Em Game of Thrones também não é diferente. E eles usam até inclusive essas duas obras palavras de baixo calão. E as cenas de guerras também são bem descritas nas duas obras. Eles focam muito a violência. Então, se a obra original dos livros tem isso, consequentemente, ou não. Pode ser consequentemente ou não. Mas enfim, a tendência é que dentro da filmagem também esteja presente isso. Aqui eu quero fazer uma ressalva que o Game of Thrones, lá os diretores que fizeram a série, eles valorizaram essas cenas. Deu sucesso. Então, o pessoal do The Witcher viu que isso dá certo, vamos fazer também. Porém, isso também já está presente na obra original. E aqui, diga-se de passagem, já que é para comparar, as cenas de Game of Thrones, tanto nas cenas calientes e picantes, quanto de guerra, não tem melhor. Estou para ver cenas de violência, assim, de uma batalha assim, medieval principalmente, que supere Game of Thrones. O filme O Rei, até que eu fiz uma análise, chegou perto, mas não se compara. Nesse sentido, nas cenas de guerra, assim, Game of Thrones está 1000 anos-luz na frente de The Witcher. Mas enfim, só concluindo aqui, são duas obras que têm suas semelhanças, porém são totalmente diferentes, são dois universos diferentes. Então, The Witcher não é o Game of Thrones da Netflix. É errada essa comparação, ao meu ver, lógico. E você, concorda com isso? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E lógico, e antes de encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que em especial vai a Lilian, minha esposa, na ajuda e estrutura que ela me dá com o canal como um todo. Muito obrigado, amor. Também quero deixar um agradecimento especial a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! Mesmo antes do lançamento da série The Witcher, eu vi Mesmo antes do lançamento da série The Witcher na Netflix, eu vi vários críticos falando que essa série seria um Game of Thrones
Brrr.